Olá, bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje, vamos direto ao ponto com o informativo 1183 do Supremo Tribunal Federal, o STF, que saiu agora dia 2 de julho de 2025. Isso aí. Temos aqui decisões importantes do plenário, uma da segunda turma e, claro, temas quentes lá no plenário virtual. A nossa missão, como sempre, é pegar o essencial para quem está estudando direito ou naquela batalha dos concursos, né? E tudo numa linguagem clara, sem aquele juridiquês. Exatamente, a ideia é essa: conectar esses julgados com os grandes temas que caem em prova, constitucional, processual penal, administrativo, e entender não só o que o STF decidiu, mas mais importante, o porquê, sabe? Como isso se encaixa no quadro geral. Facilitar a compreensão, a memorização. Ótimo. Então vamos lá. Começando pelo plenário, teve a ADI 4268. Essa era sobre optometristas, lá em Goiás. Ah, sim, lembro dessa. Uma lei do estado colocou várias restrições para as óticas, né? Proibiu fazer exame, ter equipamento médico, vender lente sem receita. Aí a pergunta: isso não bate de frente com a competência da União para legislar sobre profissões? Aquela do artigo 22, inciso 16 da Constituição? Pois é, essa era a grande questão. E esse caso é bem interessante pelo equilíbrio que o STF buscou, sabe? A Corte disse que a lei guiana, sim, é constitucional, mas com um porém crucial. Qual seria? Essas proibições não podem valer para os optometristas que têm formação técnica de nível superior. Ou seja, o STF reafirmou, olha, regular a profissão em si, isso é com a União. Até citaram os decretos antigos lá dos anos 30. Certo. Mas, ao mesmo tempo, validou a restrição que o Estado de Goiás fez às óticas, como estabelecimentos comerciais. A chave foi uma decisão anterior, a ADPF 131, que já tinha essa tensão. Ah, então separaram as coisas: o comércio ótica e o profissional optometrista qualificado. Exato. O Estado pode, sim, regular a atividade comercial da ótica, mas não pode impedir o profissional qualificado de exercer a profissão dele. Fez essa distinção importante. Entendido. Faz sentido. Ainda no plenário, outra decisão de peso, a ADC 85. Essa validou os decretos presidenciais que restringiram o acesso a armas e munições, aqueles que, bom, reverteram flexibilizações anteriores. Sim, os decretos 11.366 e 11.615 de 2023. E aqui, olha, a decisão foi unânime pela constitucionalidade. Unânime? Interessante. Sim, o STF entendeu que esses decretos estão dentro do que a gente chama de poder regulamentar do presidente. Aquela competência do artigo 84, inciso 4 da Constituição, para expedir normas que detalham a lei para ela ser cumprida direitinho. No caso, o Estatuto do Desarmamento? Isso, para fiel execução do Estatuto. E a Corte reforçou um ponto importante. Não existe um direito fundamental absoluto e restrito ao acesso a armas, e que a política de controle é vista como essencial para a segurança pública, lá do artigo 144 da Constituição. Certo. Então, medidas como centralizar o controle no Sinarme, exigir comprovação de necessidade, tudo isso foi visto como um realinhamento legítimo da política pública. Inclusive, citaram outras decisões sobre o tema, ADIs anteriores. Entendi. Uma decisão bem clara do STF sobre os limites desse acesso. Bom, saindo do plenário, vamos para a segunda turma. Julgamento do habeas corpus 209.854. Esse foi sobre cooperação jurídica internacional. Isso. A discussão era se uma prova obtida por essa cooperação poderia ser usada numa ação penal diferente daquela que estava lá escrita no pedido original, mesmo que fosse um procedimento conexo. E a segunda turma disse que sim, que podia, que a prova era lícita nesse caso específico. E por quê? Qual foi o argumento? O ponto crucial foi que o próprio pedido de cooperação internacional já meio que abria essa porta. Mencionava a possibilidade de usar as informações em outros procedimentos conexos. Ah, já estava previsto então. Exato. E, além disso, a conexão entre os fatos foi comprovada. No caso, a origem do dinheiro ilícito investigado era a mesma nas duas frentes, sabe? Então não teve violação ao princípio da especialidade, aquele que diz que a prova só pode ser usada para a finalidade que foi pedida. Porque a própria finalidade já era um pouco mais ampla e foi respeitada. Entendi. A defesa ainda tentou argumentar a quebra da cadeia de custódia, mas...
Esse argumento não colou na turma. Então, a chave foi a previsão no pedido e a prova da conexão. Faz sentido. E, para quem está acompanhando de perto, o plenário virtual está com coisas importantes na pauta, né? Julgamentos até 5 de agosto. Certíssimo, vale muito a pena ficar de olho, sim. Tem, por exemplo, o recurso extraordinário 1355870, que é o tema 1153. Discute a responsabilidade de quem financiou o carro, o credor fiduciário, pelo pagamento do IPVA, se ele paga ou não. Importante. Que mais? Tem a ADC 80 sobre gratuidade de justiça na Justiça do Trabalho depois da reforma trabalhista. Um tema bem sensível. Sim. Aí tem as ADIs 7454 e outras, questionando a política antimanicomial do CNJ, aquela resolução 487. Certo. E a ADPF 1230, que está pedindo para suspender processos sobre o parcelamento da revisão geral anual de servidores lá em Goiás. Muita coisa relevante mesmo. E só para constar, saíram também novas resoluções e instruções normativas internas do STF. Para quem gosta de acompanhar o funcionamento da máquina, é bom dar uma olhada. Boa dica. Bom, então, para a gente fechar a nossa análise de hoje, os pontos principais que a gente viu: lei estadual pode limitar ótica, mas não o optometrista de nível superior. Isso. Os decretos de controle de armas foram validados, estão dentro do poder regulamentar. Correto? E provas de cooperação internacional podem sim ser usadas em casos conexos, se tiver previsão e a conexão for clara. Exatamente. E fica talvez uma reflexão, né? Como essas decisões, principalmente as do plenário sobre competência para legislar e poder de regulamentar, como elas mexem ou reafirmam os limites entre União, Estados, Executivo, Legislativo no dia a dia. É algo que vai além da decoreba para a prova, sabe? É entender a dinâmica do nosso federalismo, da separação de poderes na prática. Excelente ponto para a gente pensar. Nossa análise focada fica por aqui hoje. Continuem atentos aos desdobramentos, principalmente lá no plenário virtual. Até a próxima!